Eis o que diz a palavra do Senhor. Em Mateus 9, versos de 10 a 13. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, não holocaustos. Os não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Seca-se a erva e cai a sua flor. Amém. Podeis assentar. O profeta Isaías, no capítulo 61, no verso número 1, já havia profetizado a respeito do propósito da obra de Cristo, falando: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Nosso Senhor Jesus, nada mais, nada menos do que testemunhava nessas palavras em vida, demonstrando que o que o profeta Isaías havia dito se tornara realidade. Ele veio para salvar e buscar os quebrantados de coração e aqueles que estavam algemados, quer seja espiritualmente, quer seja fisicamente até. Mas as pessoas costumam enxergar a Cristo somente como mais um homem que faz parte, ou que é um ícone de uma religião mundial. Não enxergam a Cristo como Salvador, não enxergam a Cristo com a sua bondade, não enxergam a Cristo como Deus. Mas nós precisamos enxergar a Cristo como o próprio Deus. Enxergar a Cristo como o que Ele mesmo diz sobre si mesmo: eu sou humilde e manso de coração. Por isso nós precisamos crer em Cristo, bem como ter conhecimento de quem é Cristo. Aqui Jesus está diante de fariseus, homens que entendiam da palavra de Deus, por assim dizer, mas ainda precisavam aprender que Cristo queria misericórdia, compaixão, e não holocaustos, sacrifícios, e não esforço aparente dos homens. Jesus foi questionado anteriormente, nesse mesmo capítulo, se ele tinha autoridade para perdoar pecados. Versos de 1 a 8, Jesus não somente demonstra que tem autoridade para perdoar os pecados, mas para curar as enfermidades físicas. Nessa manhã, você precisa compreender no seu coração algumas verdades a respeito de Jesus. A primeira é que Ele é bondoso quanto a lidar com pecadores. A segunda é que Ele não se oculta no seu propósito. A terceira é a que Ele veio trazer luz e não trevas. A quarta é a que nós necessitamos conhecer Cristo. Em primeiro lugar, então, Jesus é bondoso quanto a lidar com os pecadores. Assim como Deus fala pelo profeta Jeremias em Lamentações 3,
dizendo que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Jesus é a encarnação, ou é a pessoa de Deus encarnada, que demonstra essa misericórdia de maneira clara. E tudo aqui, nestes versos de 10 a 13, demonstra a causa, ou aliás, demonstra a bondade de Cristo em se relacionar com pecadores. Mateus, que era chamado de Levi, e foi chamado por Cristo para o seguir, era um publicano, era um cobrador de impostos, era considerado um traidor, mas Cristo o trata de maneira compassiva, a não somente lhe chamar ao arrependimento, mas mostrar a ele quem é aquele Senhor que o chama, quem é aquele que perdoa pecados. Jesus nos mostra aqui, em sua bondade, ao se relacionar com os pecadores, é que ele não enxerga a aparência de ninguém. Jesus não enxerga a aparência, nem muito menos qual cargo você ocupa na sociedade, qual grau de status que você tem. Se você é bem visto, se você é mal visto, se você tem uma boa reputação, se você tem uma má reputação. E Jesus demonstra que todo pecador é tratado com misericórdia, com bondade por ele. Não interessa quem seja este. Em 1 Samuel 16, 7, nós também vemos algo parecido, como Deus escolhera aquele rei que viria reinar sobre Israel. Nos diz, Samuel, no entanto, olhou para a aparência de um vestido de Jessé. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atente para a sua aparência nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê no exterior, porém no Senhor o coração. Que Jesus faz com Mateus, aqui neste versículo, não significa que ele não esteja enxergando o coração dele. Porque ele trata de maneira misericordiosa os pecadores, de maneira bondosa, não significa que ele não examina os corações. E da mesma forma que alguém pode ser exteriormente muito bem, aparente, interiormente pode ser podre de coração. Deus não somente examina ou enxerga o exterior em determinado sentido, mas, sobretudo, o interior do homem. Mas, através de Mateus, Jesus se relaciona com outros pecadores, o que nos demonstra que pecadores chamam pecadores. E Jesus está interessado em pecadores. Talvez você se considere tão limpo que não acredite que Deus possa lhe usar para lhe levar a outros pecadores, a se assentar na mesa com outros pecadores, para mostrar a Cristo, para revelar quem é Jesus. Por isso que no capítulo 9 ainda, verso 36, Jesus é conhecido por ser amigo de publicanos e pecadores. Você acredita que Jesus, através de você, um pecador remido pelo sangue de Cristo,
pode se tornar amigo de outros pecadores. Tão pecadores como você um dia foi e talvez o seja ainda. Mateus 4, 23. Nos dias percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. A vontade de Cristo é salvar pecadores. Você crê que Ele assim o fará através de você, alcançando outros pecadores? Será que a bondade de Cristo para com você não lhe faz enxergar essa verdade que aqui está neste texto? Mas, em segundo lugar, Jesus não se oculta do seu propósito. Ele não faz uma escolha preferencial por alguns homens da sociedade, por algumas mulheres da sociedade. Ele fala com a adúltera, ele fala com o mais vil dos enganadores. Jesus está interessado na libertação dos pecadores, não naquilo que eles representam em si mesmos, quanto ao que eles são sem Cristo. Mas observe que não é assim que os crentes enxergam os homens neste mundo. Não enxergam pecadores que necessitam de Cristo. Não enxergam homens vazios que necessitam de Cristo. Não importa o tamanho do pecado. Cristo tem poder para perdoar pecados. Cristo não se oculta do seu propósito, que é perdoar pecados. Por isso que ele nos diz, ainda no livro de Mateus: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Jesus não daria o seu jugo, ou seja, não pediria para que os seus seguidores, ou aqueles que estejam ouvindo, tomassem sobre si o seu jugo, se ele não fosse clemente e perdoador, misericordioso e poderoso para perdoar pecados. O jugo de Cristo é leve. Mas será que você ainda tem decidido carregar o jugo do seu pecado, ao invés de pedir perdão a Cristo? Será que você ainda tem se obstinado em não buscar a Jesus como deveria, não confessar os seus pecados a Ele, e não mudar a sua mente para com aquilo que Ele diz em sua palavra, deixando com que Ele molde o seu coração por inteiro? Se o jugo de Cristo é suave, por que você ainda não o tomou para si? Se você conhece a verdade, por que ainda você não a tomou para si? Jesus não se oculta do seu propósito. Mas será que nós, quando ouvimos a sua voz, será que não estamos nos ocultando da verdade que está diante de nós? Em terceiro lugar, Jesus veio trazer luz e não trevas. Em João 8,12, Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. O que Jesus faz com os fariseus nestes versículos, dizendo que os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. É a demonstração de que a luz do mundo
ilumina aqueles que estão em trevas, aqueles que estão doentes, aqueles que estão mortos, aqueles que estão como Ezequiel, capítulo de número 37, estão como um vale de ossos secos. Os fariseus estavam tão cegos quanto a pessoa de Jesus e negligenciaram até mesmo as profecias. E diante disso, você vê que é exatamente assim. É exatamente dessa maneira como um legalista age. Como alguém que somente enxerga o exterior, age para com a palavra de Deus, negligenciando-a e tomando para si somente aquilo que o apraz, somente aquilo que condiz para a sua aparência. Em última análise, são mais fiéis às suas próprias regras do que a Cristo. Mas, irmãos e irmãs, Cristo veio trazer luz e não trevas. Será que a luz que há em nosso coração se tornou em trevas ou continua sendo luz? Em Miqueias 6,8, o profeta disse: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. A mesma coisa que nos diz o apóstolo Paulo em Romanos, número 14, que acabamos de ler nessa manhã. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. É assim que você tem enxergado a Cristo, o reino de Deus, o Cristo que trouxe esse reino para que você pudesse desfrutar dele ainda neste mundo, mediante a sua palavra, e o que Deus declarou sobre nós, ou para nós, nós já conhecemos. Por que não atendemos aquilo que Cristo faz e diz ao nosso respeito? Se Cristo veio para iluminar, trazer luz aos corações em trevas, será que ainda permanecemos nas trevas? Ou os nossos corações estão irradiados da luz do Evangelho de Jesus Cristo? Será que os nossos corações de verdade estão irradiados da mensagem que diz o nosso Senhor, o verso número 13? Misericórdia quero, não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Será que a luz que há em nossos corações tem nos trazido ao arrependimento? Ou em determinado momento temos suscitado trevas em nossa alma por não nos arrependermos, por não termos misericórdia do nosso próximo? Em quarto e último lugar, a necessidade dos pecadores sempre será conhecer a Cristo. Jesus não se assenta com os pecadores à mesa porque é bom ele aproveitar uma refeição, porque vai ser apalatável a sua boca, ao seu dia, saciar a sua fome naquela mesa com pessoas que falam imundícies, com pessoas que pensam completamente diferente, com pessoas que agem mundanamente. Não. Jesus se assenta à mesa
porque Ele sabe da necessidade de todos os pecadores, e é conhecê-lo, que é saber quem Ele é, saber o que Ele significa. Será que você sempre está em oposição a Jesus, a ponto de não enxergar a sua necessidade de conhecer a Cristo? Lucas 9:10, 19:10. O autor nos diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Ainda, no texto que lemos em Mateus 9, alguns comentaristas dizem que Jesus foi irônico ao contrastar os supostos justos e os pecadores. Verso número 13. Dizendo que não veio chamar justos, e sim pecadores. Exatamente porque a definição de justiça humana, talvez seja também a sua definição de justiça, é o quanto você tem frequentado os cultos, o que não significa que não frequentando você esteja correto, mas também não significa que a sua justiça diante de Deus provém disso. Muito menos o quanto você se dedica e se esforça a questões espirituais. Nada disso pode lhe fazer ter um coração altivo e lhe dizer, você mesmo dizer, afirmando ser justo por causa dos seus esforços. Enquanto Jesus disse que veio chamar não os justos, e sim os pecadores, ele veio chamar aqueles que continuamente se arrependem dos seus pecados, que continuamente enxergam as suas maldades, que continuamente sabem que precisam serem mais compromissados com Ele. Jesus não veio chamar aqueles que são esbanjadores, mas aqueles que são humildes de coração. Se os pecadores necessitam conhecer a Cristo, você deve saber que você se encaixa nesse parâmetro. E nós ainda nos encaixamos nesse parâmetro, porque ainda somos pecadores, lavados pelo sangue de Cristo, mas ainda necessitados de arrependimento, carentes de Deus, humildes das suas misericórdias. Você já parou para pensar como o modo como você vive, o modo como você trata o culto, o modo como você trata os dízimos e as ofertas, o modo como você trata a sua vida familiar para com Deus, o modo como você trata os outros com misericórdia ou sem misericórdia? Você já parou para pensar que isso não seria o suficiente para Deus lhe consumir na sua ira? E você acalentar em seu coração a mensagem do profeta: as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, e as suas misericórdias não têm fim. Sobretudo, Cristo, sua bondade, a sua humildade em lidar com os corações duros, também são as causas de não sermos consumidos nessa manhã. É porque Deus nos deu o Evangelho, foi porque Deus nos deu o Evangelho que você, mesmo caindo, mesmo cambaleando, você consegue chegar até aos céus. Você consegue perseverar até o último dia por causa
da verdade do Evangelho. Porque Deus não somente envia Cristo, mas envia os embaixadores de Cristo a lhe edificar com a verdade, a lhe dizer a verdade, a lhe colocar em disciplina, a lhe edificar, a lhe instruir, a lhe admoestar na verdade, fazendo exatamente o que Cristo fez com estes pecadores, lhes chamando ao arrependimento, à necessidade de reconhecer aqueles que estão fora de Cristo não reconhecem nem ao menos que precisam dele. Mas e você nessa manhã? Você reconhece que precisa de Cristo, que precisa compromissar-se mais com Ele, que precisa enxergar a sua necessidade dele? Você não está mais na condição de inimigo de Deus, a não ser que você queira tornar-se um inimigo de Deus. Segundo Colossenses capítulo 1, verso 21, o apóstolo Paulo nos diz: e a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, nos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Só há uma maneira de você tornar-se inimigo de Cristo: se você o negar em sua vida, se você o desprezar, se você despreza a Cristo, se você despreza o culto, aquilo que Deus institui em sua palavra, você está se tornando inimigo de Cristo. E as suas obras tornar-se-ão malignas como outrora. Mas é assim que você almeja nessa manhã. Você reconhece a sua necessidade de conhecer a Jesus, de pedir perdão pelos seus pecados, de pedir perdão por tudo aquilo que você tem feito que o tem desagradado. Nessa manhã, você pode ter convicção. Você pode acreditar todo o seu coração, com toda a sua alma, de que Ele veio buscar os pecadores, veio fortalecer os fracos, animar os abatidos. Você é um deles. Eu curvo sua fronte nessa manhã, vamos orar. Ó Senhor, somente em Cristo Jesus podemos encontrar perdão para os nossos pecados. Somente em Cristo podemos ser reconciliados com Deus. Ó Senhor, nós te rogamos nessa manhã, aquece os corações que estão frios, aquece, robustece a fé daqueles que estão cabisbaixos, daqueles que estão desanimados, daqueles, Senhor, que têm rejeitado a Tua palavra. Tu reavives em seu coração o amor, a alegria de estar em Tua casa, de servir a Cristo por completo, de adorar na beleza da Tua santidade. Te rogamos, ó Deus, nessa manhã, que não endureças o nosso coração, mas trate com cada um de nós, a que venhamos a nos examinar
para entendermos se ainda estamos na fé, para entendermos se o nosso coração está em Cristo ou fora dele. Dá-nos a graça de perseverarmos por meio de Jesus, que é o nosso único Salvador. É aquele que é bondoso, misericordioso e tardio em graça. Em nome dele nós te rogamos, te agradecemos. Amém.